Louvado seja Deus. Bom dia. Paz seja convosco. Glória a Deus. O congresso está uma maravilha, viu, pastor? Graças a Deus. O que Deus está fazendo, o que Deus está... Eu acabei de receber um testemunho ali na outra igreja onde nós estávamos. Um pastor que estava falando que ele tinha feito uma pergunta a Deus em 84. E Deus deu a resposta para ele hoje na manhã, na pregação de hoje de amanhã, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmão. Glória a Deus. E eu me alegro muito estar com vocês aqui nessa manhã. Graças a Deus, como o pastor Mercúrio falou, a gente está trabalhando com missões aí desde os 7 anos de idade. E Deus tem dado a graça de estar, né, pelo Brasil afora, treinando, edificando a igreja, ganhando almas, inclusive alguns outros países também, né? E eu tenho certeza que o Senhor já começou a falar contigo, desde o primeiro momento em que você decidiu estar nesse congresso. O Senhor começou a falar com você, né? No nome de Jesus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 5. Vamos ler o 5 e o 19, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 19: espero no Senhor enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, no nome de Jesus, continue falando conosco. Pai, no nome de Jesus, que o nosso coração agora esteja, meu Deus, como uma terra boa. Que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual ela está sendo liberada nessa manhã. Meu Deus, que nós possamos sair daqui nessa manhã transformados pelo poder da palavra, porque nós somos o vaso, Tu és o oleiro, e nós estamos na casa do oleiro para sermos trabalhados por Ti. Fique à vontade entre nós, Espírito do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Pode sentar, pode ficar à vontade. Graças a Deus. Você é um valente de Deus que nasceu para brilhar. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. O mundo anda em trevas. Se você já andou no lugar escuro, no lugar onde não há luz, a primeira consequência é que você não enxerga o caminho. Mas quando a luz chega, ela aponta o caminho. Como luz, é nossa responsabilidade apontar para o mundo o caminho. E o caminho não é uma teoria, não é um livro, não é uma filosofia. O caminho é uma pessoa, se chama Jesus Cristo. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre coração missionário. O que é ter um coração missionário? Veja que, versículo 5 que nós lemos, o apóstolo Paulo fala que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando você para pensar nesse versículo, você pergunta: poxa vida, qual era o sentimento que havia em Cristo Jesus? Nós podemos entender quando lemos Mateus 14, que diz assim: e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Aqui tem uns princípios bacanas. Primeiro, Jesus saiu.
Se você não decidir sair das quatro paredes, é difícil você encarar a realidade. É difícil você ver a realidade. Mas Jesus saiu e ele viu. Mas ele não fica somente em ver. A verdade é que às vezes olhamos a situação à nossa volta e isso não causa nenhum impacto em nós. Quando olhamos as pessoas que estão caminhando para longe de Deus, muitas vezes estamos acostumados, habituados a isso. E na verdade não deveria ser assim. Deveria haver em nós uma inquietação, porque onde Jesus passou, Ele levou a realidade do reino de Deus. Sabe, amados, a Bíblia diz que Jesus saiu e Ele viu. Só que Ele não foi indiferente. Ele foi possuído de uma íntima compaixão. Sabe, será que de fato nós entendemos o que é ter íntima compaixão? Sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Mas aí a Bíblia diz que Jesus, quando é possuído de íntima compaixão, Ele age, Ele cura os enfermos, Ele age em favor daquela multidão. Porque amor não é uma teoria, não é um sentimento, é uma atitude. E não se faz missões se não amarmos. Esse é o tema desse congresso, chamados para amar. Mas como nós podemos amar se não somos sensíveis às pessoas à nossa volta? Jesus morreu por pessoas. E na correria do dia a dia nós estamos tão habituados a cuidar das nossas tarefas e dos nossos afazeres que não percebemos as pessoas à nossa volta. Mas Jesus, Ele sai do seu conforto, sai simbolicamente aqui, né? Sai do seu mundo, sai da sua realidade para enxergar as pessoas, ser tomado de uma compaixão e agir em favor delas. O que é ter um coração missionário? Era agir como Jesus agia. Primeiro, ter um coração missionário é ter o mesmo sentimento que tinha em Jesus. E esse sentimento que tinha em Jesus era essa íntima compaixão que levava ele a agir em favor das pessoas. Ter um coração missionário é agir como Jesus agia. João capítulo 8, versículo 10 diz: e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Qual é a nossa atitude diante dos pecadores perdidos, ainda sem Cristo? Será que temos tido uma atitude de condenação, de desprezo? Ou será que de fato temos tido uma atitude de misericórdia? Recebemos a graça de Deus, mas às vezes queremos impor condições para que as pessoas se acheguem a Deus. Mas a salvação é pela graça. O que é ter um coração missionário? Fazer o que Jesus fez. Esse texto que nós lemos fala claramente daquela mulher que todo mundo queria apedrejar. E muitas vezes a igreja acaba querendo fazer isso. Principalmente, por exemplo, quando acontece um crime, né, que você fica chocado. Eu lembro quando houve aquela situação, né, da Isabela Nardoni, né, aquela criancinha, você vai lembrar, a repercussão nacional, que, né, supostamente a menina foi jogada ali pelos próprios pais. Eu vi crente olhando e disse: esse desgraçado tinha que ser fuzilado. E eu digo: valha Jesus. Eu vou dar uma de sertanejo aqui. Você conhece o benzimento quadrangular, pastor? Você conhece o benzimento quadrangular? Jesus salva, cura, batiza, voltará. Nessa hora eu digo: Jesus salva, batiza, cura, voltará. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso da boca de um crente. Enquanto Jesus, aqueles que queriam apedrejar aquela mulher, Jesus disse: mulher, quem te condenou? Eu não te condeno, vai, não peques mais. Ter um coração missionário é fazer o que Jesus fez. E o que Jesus fez? João 13,15, Ele está dizendo: porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Jesus amou, Jesus humilhou-se, obedeceu, ressuscitou
a vida dele era uma vida de contínuo perdão para com nós, pecadores, seus ofensores. Qual tem sido a nossa atitude? 1 Pedro 2,21 diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Hoje em dia, existem as pessoas que são chamadas de digital influencer, né? Os influenciadores digitais. E quantas pessoas seguem essas pessoas, seguem as suas dicas, seguem as suas tendências, seguem o seu exemplo, mas veja o que Pedro fala. Sabe uma das curiosidades da nossa igreja? A fundadora da nossa igreja, a Aimee Semple McPherson, a nossa sede, né, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, o Angelus Temple, ela era frequentada por muitos artistas de Hollywood na época de Aimee. Sabe por quê? Porque os artistas de Hollywood, eles iam para o culto da Aimee para ver o que a Aimee ia vestir, porque era ela, como igreja, que lançava a tendência. Ela não ia copiar Hollywood, era o contrário, Hollywood copiava ela. Incrível isso, né? E foi numa dessas que se converte Harold Williams, que já era um ator de Hollywood, filmes gravados, se converte, é batizado e vem para o Brasil trazer o evangelho quadrangular. Abandonou a carreira de sucesso, uma carreira promissora, porque uma mulher decidiu seguir as pisadas de Jesus. O que é ter um coração missionário? O mundo precisa ver isso em nós, ver Cristo em nós. O que é que as pessoas lá fora estão vendo quando olham para nós? Tem uma pesquisa que foi feita em vários lugares do Brasil, e perguntaram para as pessoas: o que você acha da igreja? E as pessoas diziam: é um local de alienados, é um local de massa de manobra, é uma máquina de fazer dinheiro, é um lugar onde Deus não está, não preciso dela para ter Deus. Eu estou falando para você as respostas que essas pessoas falaram, inclusive isso está documentado em vídeo. Mas quando falavam assim: o que você acha de Jesus? Ah, Jesus é um cara legal. Ah, Jesus ele é tudo, Jesus é a minha força. Incrível a diferença das respostas quando se falava de Jesus, apesar de alguns poucos dizerem que não cria que ele era Deus, mas a grande maioria das pessoas falavam: Jesus era bacana, Jesus é legal, Jesus merece respeito. Mas quando falavam: o que se acha da igreja? A igreja era tudo de ruim. E eu digo: de quem é a culpa? Nossa, que não estamos conseguindo fazer com que o mundo compreenda a mensagem correta. Os especialistas da comunicação dizem que só existe comunicação quando quem recebe a mensagem consegue compreender a mensagem adequadamente. Não basta ter o emissor, não basta ter a mensagem, não basta ter o receptor. E esse é o problema. Às vezes a gente está falando qualquer coisa e acha que as pessoas estão entendendo. O que o mundo vê quando olha para nós? O mundo precisa ver Jesus em nós. João 17, 22, Jesus está dizendo, é a oração sacerdotal de Jesus, né? Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. A Bíblia diz que, lá em Atos 4:32, olha o que era uma igreja que permanece aliançada, porque ter um coração missionário é andar em unidade. Olha o que é uma igreja que tinha o mesmo coração de Jesus. Olha o que acontece, Atos 4:32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Verso 33. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aí o capítulo 5, verso 12.
E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Sabe o que significa isso? Quando os apóstolos testemunhavam da ressurreição de Jesus, a multidão cria. Não era porque eles tinham exatamente ou necessariamente uma palavra persuasiva, mas é porque a multidão olhava e dizia: é verdade, eu creio que Jesus ressuscitou. Eu vejo o olhar dele em você. Eu vejo que você fala como ele. Eu vejo que você tem a mesma misericórdia que ele tinha. Eu vejo que de fato você opera sinais e maravilhas como ele fazia. Ei, a Bíblia diz lá em João, capítulo 1, que no princípio o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus morreu, ressuscitou. Mas talvez você ainda não tenha se dado conta que o Verbo continua se fazendo carne através de você. Você é as mãos dele aqui na terra, a boca dele aqui na terra, os pés dele aqui na terra. Você é o olhar dele aqui na terra. Agora você prestou atenção no primeiro versículo que nós lemos, onde Paulo fala que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí lá no versículo 19, ele vai fazer uma revelação bombástica. Quantas igrejas Paulo havia fundado? Várias, né? Quantos discípulos Paulo tinha? Vários, né? Mas você prestou atenção na revelação que Paulo fala? Não tenho ninguém que seja que nem Timóteo, pois todo mundo está cuidando dos seus próprios interesses e não dos que são de Cristo. Meu Deus, parece que só Timóteo entendeu a mensagem. Parece que só tinha caído a ficha em Timóteo. Sabe, amados, não é à toa que Jesus lá em Mateus 9, versos 37 e 38, fala para que nós possamos pedir trabalhadores para a seara. Porque quando um trabalhador trabalha insatisfeito, ele não produz. Ele prejudica a equipe e acaba sendo um peso morto. A empresa atrapalha tudo. Porque ele faz de qualquer jeito, ele está insatisfeito, ele murmura, ele reclama. Mas Paulo fala que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe? A melhor maneira de sentir o que Jesus sentia é ter paixão. E muitas vezes nós somos acostumados com o significado da palavra paixão, da sua origem em latim. Porque se você olha a origem da palavra no latim, significa um desejo carnal incontrolável, algo passageiro. Mas você nunca parou para pensar por que a sexta-feira santa as pessoas costumam dizer paixão de Cristo? Será que o que Jesus sentia por nós era algo passageiro? Não. É porque a palavra paixão na origem grega significa desejar até a morte. Jesus desejou tanto a nossa salvação que Ele deu a vida por isso. Por isso que é a melhor maneira de nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é desejar a salvação dos perdidos a qualquer custo. Como disse a fundadora da nossa igreja, alcance o perdido a qualquer custo. Quanto isso vai custar dos seus talentos, do seu tempo, da sua vida, do seu dinheiro, do seu esforço? Você está disposto? Você realmente está disposto? Outro dia, nós levamos uma equipe para uma cidade chamada Bela Cruz. Bela Cruz, pastor, é um lugarzinho no meio do nada. Já viu aquela história, né? Era uma vez um lugarzinho no meio do nada. Bela Cruz. Você vai na BR, aí você para na BR, você pega uma estrada de chão, vai, e você pensa que chega no fim do mundo e não chega em Bela Cruz, né? E a estrada é tão estreita que não tem como passar dois carros. Se vem um carro na tua contramão, quando você está entrando em Bela Cruz, se vem um carro que está saindo de lá, você tem que voltar de ré, porque não tem como, né? E lá é a lei do lugar.
Quem está saindo da cidade tem a prioridade em cima de quem está entrando. E nós chegamos naquele lugar. Um lugar onde as pessoas muitas vezes acordavam pela manhã e não sabiam o que iriam comer durante o dia. Tem um pastor lá. Tem uma igreja quadrangular lá. E a gente até brinca com ele e diz assim: olha, a gente vai lá no pastor da tribo, né? Porque é tão longe, tão distante. Só que de repente, as pessoas viram que a gente tinha levado uma equipe para lá. As pessoas não estavam acreditando. Como que tinham pessoas dispostas a ir para aquele lugarzinho no meio do nada? Onde, muitas vezes, as pessoas não têm o dinheiro para trazer de oferta ou de dízimo. Então elas contam com o ovo que a galinha põe no quintal de casa. E diz: está aqui, pastor, minha oferta. Está aqui meu dinheiro. Está aqui meu dízimo. Porque não tem dinheiro. Um lugarzinho onde não existe posto de saúde, não existe escola, não existe playground para as crianças. Um lugarzinho onde você tem que dar uma de caça-fantasma, né? Procurando um sinal para ver se tem celular, se tem alguma coisa. Mas nós chegamos naquele lugar. E aí disseram para nós e disse assim: não é interessante vocês irem para aquela região, porque aquela região ali as pessoas não querem saber de Jesus. Porque ali as pessoas perseguem. Ali as pessoas colocam realmente, soltam os cachorros em cima dos crentes que vão lá. E eu digo: pois é lá mesmo que nós vamos. Pastor, você é doido, você não conhece aqui? Eu digo: não, é lá mesmo que nós vamos. Aliás, se não fosse para isso, por que nós estaríamos aqui? Amados, e nós começamos a levar o amor de Jesus para aquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam acostumadas a ver aquele tipo de crente que chega dizendo assim: vocês vão para o inferno, bandicão, vocês são os idólatras e tal, né? Essas imagens que estão na parede de vocês aqui. E nós começamos a chegar lá e falando: olha, você sabe, existe um Deus que te ama. Existe um Deus que se importa com você. Existe um Deus que nos enviou a este lugar. Fizemos um trabalho ali através do projeto Lucas, doamos cesta básica, brincamos com as crianças. As mães chegavam chorando, dizendo assim: pastor, nós nunca tivemos isso aqui nesse povoado. Até que ponto você está disposto? Irmãos, à noite, muito mosquito. A casa que tinha um banheiro para a gente ir, tinha que fechar a portinha assim com a cortina, torcendo para não dar o vento, porque se desse o vento, todo mundo via que você estava ali no banheiro. Sabe? Lugares difíceis do sertão nordestino, que se não tivermos amor para alcançá-los, jamais poderemos chegar a esses lugares. No final das contas, no final de 4 dias de trabalho, aquela comunidade lá que disseram que espancava os crentes, nós fizemos um culto lá que reuniu mais de 200 pessoas, 42 entregaram a vida a Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Mas aí você pode olhar e dizer assim: mas pastor, é muito difícil esse negócio de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas na Bíblia nós encontramos alguém que vivia missões e que era apaixonado por missões. Quem era ele? Jesus. Agora eu vou falar de alguém que refletiu Jesus, que entendeu que o verbo continuava se fazendo carne através dele. Sabe quem? Barnabé. Quem era Barnabé? Um homem que vivia missões, um homem que tinha um coração missionário. Seu nome significa filho da consolação, aquele que dá alívio, aquele que motiva. E esse nome foi um nome profético para aquilo que Deus iria fazer através dele. Mas primeiro, em rápidas palavras, por que falamos missões e não missão? Já parou para pensar nisso? Porque na realidade, nós somos muito acostumados a pensar no caráter de Deus como amor. Ele é santo, Ele é justo, não é? Mas também faz parte do caráter de Deus a missão.
Não dá para você entender Deus sem entender que Ele é um Deus missionário. Assim como Ele é santo, assim como Ele é amor, assim como Ele é justo. E vários outros atributos do seu caráter. Não existe nada na Bíblia que Deus nos peça para fazer que Ele não tenha feito primeiro como exemplo. O Pai é missionário? Sim. Ele mesmo desce sobre o cume do Monte Sinai para anunciar a sua lei ao povo de Israel. Jesus é missionário? Sim. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, saiu pregando as boas novas do reino. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O Espírito Santo é missionário? Sim. Ele foi enviado para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então nós, como igreja, devemos ser uma igreja missionária. Sim. Então, o Deus da missão, Ele tem uma igreja na terra, que faz parte da estratégia de Deus para reconciliar o mundo consigo mesmo. Então, nós chamamos isso de missão de Deus. Deus buscando reconciliar-se com o pecador. Agora, a igreja, como faz parte da estratégia da missão de Deus, a igreja tem a responsabilidade de desenvolver tarefas, atividades, funções que cooperem com o reino de Deus. Por isso nós chamamos de missões. Missões é tudo que a igreja faz na terra para cooperar com o plano de salvação de Deus. E aí, quando nós observamos o livro de Atos dos Apóstolos, o que é missões? 7 pontos: evangelismo, discipulado, treinamento, envio, intercessão, oferta missionária e abertura de novas igrejas. Isso é missões. Evangelismo, apesar de que muitas vezes quando a gente fala de evangelismo, a gente lembra logo de... Aliás, quando a gente fala de missões, a gente lembra logo de evangelismo, né? Muita gente acha que missões é só evangelizar. Mas aí também tem o discipulado, tem o treinamento, tem o envio, a intercessão, a oferta missionária ou a plantação de igrejas, né? Tudo isso é missões. Esses 7 pontos. Por isso que não existe essa história de dizer: ah, pastor Mercúrio, chama outro, porque missões não é comigo. Porque em alguma dessas 7 áreas que eu acabei de citar, você vai se encaixar. Tenho certeza disso. Agora, sabe o que é incrível? É que Barnabé vivia tudo isso. Olha o que era um homem de coração missionário. Em primeiro lugar, Barnabé investia na obra missionária. A gente está muito acostumado a olhar para a situação de Ananias e Safira, que levaram ali uma oferta mentirosa e morreram diante do altar. Mas eu convido a você mudar o seu olhar e perceber ali o desprendimento de Barnabé. Atos capítulo 4, versículo 6. E então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzindo é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o seu preço e a depositou aos pés dos apóstolos, né? Versos 36 e 37 do capítulo 4 de Atos. Veja, a igreja estava em plena expansão, em pleno crescimento, e Barnabé, um grande empreendedor do agronegócio, tinha uma fazenda, poderia ter ali investido, né? Cabeças de boi, ou de búfalo. Aqui é búfalo, né, pastor? Ele poderia ter tido ali um grande empreendimento, mas ele decide investir tudo na obra missionária. Sabe o que chama atenção na vida de Barnabé? É que ele tinha visão e acreditava no chamado dos outros. Interessante isso, né? Barnabé acreditava no chamado dos outros. Quando Paulo se converte, por causa de um complô dos judeus que queriam matá-lo, Paulo foge para a Arábia, como está lá em Gálatas 1,7. E ninguém se importa com o destino dele. 3 anos depois, quem vai buscar ele? Barnabé, acreditando no chamado de Paulo. Capítulo 9 de Atos, verso 27 diz: então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele tinha visto o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. Então Barnabé acreditava no chamado dos outros. Sabe, pastor,
Quando eu comecei, como o senhor citou aqui, eu comecei muito jovem, muito cedo, né? 7 anos já liderava essa célula, né? Com 12 anos eu já era líder do ministério infantil na igreja, né? Tinha um congresso de educação, pastora, né? Com os professores de criança e tal. O pessoal olhava: o que essa criança está fazendo aqui? Eu digo: eu sou professor também, sou líder do GMC lá na minha igreja. Mas devido a isso, né? Com 14 anos eu tive uma experiência missionária extraordinária, onde caiu a ficha mesmo para que eu tinha nascido, porque eu sou um milagre, pastor. Pela medicina não era para eu ter nascido. Porque quando a minha mãe ainda me esperava, né? Eu estava no ventre da minha mãe estava desnutrida, abaixo do peso. Meus pais não iam para a igreja, mas não era bem convertido, né? Estava ainda naquele processo de conversão. E a minha mãe teve sangramento. E o médico disse: olha, você vai perder. Você não vai segurar a criança. Só que aí ela foi na igreja. Foi exatamente o pastor Eurico que eu te contei no carro, que é o pai na fé da minha família. Colocou a mão no ventre da minha mãe, profetizou e disse: ele vai nascer, porque Deus vai usá-lo para alcançar os perdidos. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, na escola, aí eu costumo dizer assim, parece que eu já vi com um chip pré-programado de fábrica. Porque na escola, quando tinha aquelas perguntas lá dos professores: o que você quer ser quando crescer? Eu dizia assim: eu quero ser pastor, eu quero ser missionário. Ninguém nunca me falou isso, ninguém nunca me falou disso. Eu vim saber dessa história muito depois, eu já tinha quase 18 anos quando eu vim saber dessa história. Mas com 14 anos, eu tive uma experiência com Deus no quarto da minha sala, no quarto da minha casa, onde eu tive uma visão de que Deus me levava a muitos lugares para ganhar muitas almas. E num seminário de avivamento, seminário chamado Pega Este Fogo, de repente, quando eu recebi a imposição de mãos, eu fiquei ali no chão umas 3 horas. E Deus me falando de muitas coisas, de como que Ele iria me usar em muitos lugares, de como queria fazer. Poucos dias depois ali eu fui batizado no Espírito Santo. Deus me deu uma unção de milagres, de cura extraordinários, para testificar a palavra do Evangelho. E eu comecei as viagens missionárias com 14 anos. Só que tinha muita gente que olhava e dizia assim: ah, isso aí é um doido, é fogo de palha, ele é muito fanático. Sabe o que eu falei da paixão? Desejar até a morte. Eu falava assim: ah, ele é muito doido, ele não tem experiência ainda. E se eu disser para você, pastor Mercúrio, que teve pastores que na época, quando se falava, eu falava de missões, eu não falava outra coisa, era o que eu falava isso aqui. Aí teve pastores que chegaram para a mocidade deles e disseram assim: olha, vocês não vão andar com aquele doido, aquele menino vai botar vocês a perder. Olha que coisa, irmão. Um dia na igreja revoltou um grupinho lá para me expulsar da igreja, porque eu falava que nós tínhamos que alcançar o perdido. Esse cara de novo veio falar esse negócio de missão. Não, juntou um grupinho na igreja para me expulsar da igreja. Um dia quase que eu fui excomungado, como diz a história. Sabe? Mas aí Deus, Ele começou a fazer algo extraordinário. É por isso que eu digo o seguinte: todo mundo quer ter um ministério abençoado, pastor, mas poucas pessoas pagam o preço da submissão. Deus é testemunha disso, e as pessoas que acompanharam a minha história. Nunca rebelei contra meus líderes, nunca fui prestar satisfação com ninguém. Eu sempre disse: se é de Deus, no tempo certo, na hora certa, Deus vai mover e vai abrir as portas. Irmãos, e Deus foi fazendo. Eu deixei com que os frutos falassem por mim mesmo. E aí, eu sempre tive um sonho de fazer uma escola de missões. E aí então eu olhava, né, o valor do CTMQ na época, então para mim era inatingível, inalcançável. Aí eu fiz uma poupança, comecei a juntar dinheiro para mim fazer a escola da Jocum em Recife. Tinha muitos amigos que tinham ido e tal. Só que nunca dava certo. Não dava certo de jeito e maneira, né? E olha que nessa questão de administração financeira eu sempre fui muito disciplinado, né? Quando eu coloco um propósito eu vou em frente. Mas sempre acontecia alguma situação e o dinheiro que eu guardava não dava, não tinha para gastar.
Aí de repente, o CTMQ começou o programa de bolsas, né? Da SGM, de dar bolsas para abençoar alguns alunos para irem para fazer o curso. Isso eu já estava trabalhando com missões, já estava, né, fazendo a obra do Senhor de várias maneiras, de muitas maneiras. Aí o secretário estadual de missões na época chegou e falou assim: nós vamos mandar você para o CTM. Eu digo: vamos, glória a Deus. Só que aí, um pastor que na época tinha ido lá para o meu estado, que tinha passado por um dos CTMs, né? Não vou citar aqui por questão de ética, mas ele tinha passado por um dos CTMs, na época tinha 4. Então ele tinha os contatos, as influências, ele mandou 2 pessoas. Quando o secretário estadual de missões veio saber, a vaga já tinha preenchida. A vaga que era minha. Ou seja, eu tinha todos os motivos para ter rebelado, ter ido para outra igreja. Recebi propostas. Chegaram para mim e falaram assim: olha, a Quadrangular nunca vai te enviar para lugar nenhum, porque você não faz parte da nata lá do sul, do sudeste. Você é um comedor de rapadura do Ceará. Agora, se você vir para a minha igreja, ofereceram para mim uma igreja com 2.000 lugares, salário de R$3.000 numa das principais avenidas de Fortaleza. Eu digo: quero não. O que Deus tiver de fazer comigo vai ser dentro da igreja do Evangelho Quadrangular. Aí, de alguma maneira, não sei como, o trabalho que a gente fazia chegou aos ouvidos da época do pastor Fernando, secretário-geral de missões. Pastor Fernando liga para o secretário estadual da época, dizendo assim: por que você ainda não enviou esse moço para o CTM? Só que aí tinha um problema, porque a essa altura eu já era pastor titular. No dia que o meu superintendente me deu posse na igreja, porque eu nunca imaginei na vida ser pastor titular. Eu chegava e dizia assim: não, esse negócio de igreja não é para mim não, meu negócio é ir lá fora, eu ganho e eu entrego na mão do pastor e abençoo e pronto. Mas eu ser pastor, de jeito nenhum. Eu ainda não tinha essa visão profunda de missões, né? Que missões também é plantação de igreja. E aí, no dia que eu assumi a igreja, que o pastor me impulsou lá na igreja, sou pastor até hoje, foi lá uma amiga minha missionária que fazia anos que não via. E ela não sabia que eu ia tomar posse naquele dia. E ela chegou, sentou assim, mais ou menos nessa distância que o amado irmão está ali. Terminou o culto de posse, quando eu desci do altar, ela vem direto e diz para mim assim: olha, Deus manda dizer para você que você conte um tempo e metade de um tempo, e você esteja de malas preparadas. Eu digo: vale o quê? Sendo que eu briguei muito com Deus para assumir a igreja, porque eu queria ir para a escola de missão, lembra? E aí eu disse: se eu assumir a igreja, eu estou lascado, nunca mais esse sonho vai ser realizado. Como é que eles vão arrancar um pastor da igreja para mandar para o CTM? Nunca. 1 ano e meio depois, lembra da profecia? 1 ano e metade de um tempo, 1 ano e meio depois, cravado, foi quando acontece a ligação do pastor Fernando para o secretário estadual. Envia ele para o CTM. Irmão, foi um Deus nos acuda. Porque, como é que vai enviar um pastor titular para o CTM? E aí, o conselho estadual se reuniu. Meu Deus. Agora só que tinha um detalhe, pesava nas minhas costas uma coisa. O meu estado tinha mandado já 5 pessoas antes de mim para o CTM. Todos que voltaram, dividiram a igreja. Todos que voltaram, racharam a igreja, rebelou. Todos. E o problema não era o CTM, era o caráter das pessoas mesmo. E aí o conselho se reuniu e alguém disse assim: nós vamos ter esse desperdício de novo? Pronto, glória a Deus. Achei que tinha sido eu que tinha desligado. Então, o conselho reuniu e tal. Eu disse: não, mas vamos fazer o seguinte, vamos mandar. E eu fui. Irmãos, todo mundo estava esperando, quando eu voltasse, fazer a mesma coisa, rebelar. Mas Deus me deu uma graça. Eu fiz parte da equipe dos 3 secretários de missões que vieram antes de mim. E Deus foi abrindo portas, os frutos foram falando, os frutos foram encaminhando.
E aí, irmãos, de repente o secretário de missões antes de mim disse que ia entregar o cargo. E aí ele disse assim, vou entregar o cargo e eu não sei o que vai ser. Aí olha a minha oração. Eu digo, Deus, que o próximo secretário seja pelo menos alguém que tenha visão de missões, que não me barre, né? Que eu continue fazendo a tua obra, do jeito que eu sei, do jeito que o Senhor me chamou para fazer. E aí de repente, 2 dias depois eu recebo uma outra mensagem. O conselho indicou teu nome para te nomear como secretário. Eu digo, Jesus, Maria, José e o jumentinho. Eu digo, chama outro, Jesus. Mas irmãos, o fato é que fomos nomeados como secretário. Já estamos desde 2013 como secretário. E Deus explodiu assim o nosso ministério de uma maneira extraordinária. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes Deus levanta ministérios dentro da igreja e às vezes a gente não acredita. Porque às vezes é alguém que é novo, às vezes é alguém que não tem experiência, às vezes é alguém que está ali querendo fazer alguma coisa e a gente acha que o cara está querendo atrapalhar. Mas Barnabé era alguém que investia. E eu nessa jornada encontrei muitas resistências, mas também Deus sempre levantou pessoas que acreditaram no meu ministério. Tanto, pastor, que eu ia fazer o ITQ numa mobilete. Eu não sei se aqui tem mobilete, né? Uma mobilete, né? Já passou o tempo, né, da mobilete, né? Mas agora é moto. Mas na época que eu fui para o ITQ, era de mobilete, porque eu não tinha dinheiro. Eu ia de carona. Só que o problema era que o irmão que me levava na mobilete, você conhece a estrutura da mobilete. O irmão que me levava na mobilete de carona, ele era bem magrinho assim. E aí tinha dia que ele dava carona para a noiva dele na escola, que também era bem magrinha assim. Você imagina nós 3 numa mobilete, a bichinha chega e ia tremendo. Mas não tinha dinheiro para ir, eu tinha que fazer o ITQ. Uma vez eu estava na casa de uma irmã que orei por ela. Obrigado. Orei por ela, Deus fez um grande milagre. E ela disse assim, por que você não fez o ITQ ainda? Porque eu não tenho dinheiro, eu tinha 16 anos na época, eu não tenho dinheiro. Ela pegou assim R$3 do bolso e disse, está aqui, vai lá e faz. Nem dava para pagar matrícula. Mas eu peguei aqueles R$3, eu digo, eu vou meter a cara, porque missões é viver por fé. E glória a Deus. Então daquelas pessoas que diziam que eu não ia para lugar nenhum, olha onde eu vim parar, estou no Congresso de Missões do Amapá. Deus é fiel. Nessa jornada o Senhor já me levou em muitos lugares do Brasil e até fora, fazendo missões, Peru, Chile, Argentina, Paraguai. Ano passado estive lá em Cabo Verde, para a glória de Deus, fazendo uma imersão lá junto com o pastor Tiago, nosso missionário. E aquelas pessoas que não acreditavam, hoje ligam para mim e dizem assim, pastor, pelo amor de Deus, tem um lugarzinho na sua agenda para você vir pregar na minha igreja? Olha como é que Deus faz, irmãos. Nunca fui bater boca com ninguém, reclamar com ninguém, apenas focando aquilo que Deus colocou para mim. Não perca o foco. Você tem pessoas que não acreditam em você. Não perca o foco, você tem pessoas que te criticam. Não perca o foco. Foque naquilo que está diante de você, naquilo que Deus te chamou para fazer. Quando você sabe quem você é no reino, essas coisas são detalhes. São detalhes que vão forjando o seu caráter. Quem era Barnabé? Era alguém que consolava aqueles que a igreja não acreditava neles. Depois que Paulo já estava ali na igreja, tem uma fofoca na igreja, dizendo que Paulo não tinha se convertido coisa nenhuma, ele estava ali só para matar os crentes. E aí, por causa do descrédito da igreja, Paulo vai para Tarso. Isso está registrado lá em Atos capítulo 9, verso 30. E 3 anos depois, quem vai buscar ele de novo? Barnabé. 6 anos do ministério de Paulo que a gente não sabe o que aconteceu, porque a igreja o desprezou, porque a igreja não acreditou. Por isso que eu acredito no ministério dos vocacionados. Deus me deu uma graça de treinar obreiros, de levantar líderes, de investir na vida de pessoas. Ontem lá na igreja de Santana, uma adolescente estava conversando comigo depois da mensagem. Eu falei para ela, eu digo, olha, não perca
o foco daquilo que Deus entregou nas suas mãos. E ela saiu tão animada, porque Deus falou com ela na mensagem. E eu digo, olha, você me lembra quando eu comecei, onde muitas vezes as pessoas olham e dizem assim, mas é apenas alguém que está emocionado, que está empolgado com a mensagem do Congresso de Missões. Não, eu sabia quem eu era em Deus. E Atos capítulo 11, verso 23 diz, o qual quando chegou, Barnabé chegou, e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos, que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. O verso 25 diz, então partiu Barnabé para Tarso buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. Olha, o tempo inteiro Barnabé falando, exortando os irmãos, consolando os irmãos, fortalecendo o coração dos irmãos. Em quinto lugar, por que Barnabé tinha um coração missionário? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Ninguém pode fazer a obra missionária com sucesso se não for na unção e no poder do Espírito Santo. Atos capítulo 11, verso 24, fala de Barnabé dizendo que ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor por causa do exemplo de Barnabé. Porque ele tinha um coração missionário? Porque ele era um homem de confiança. Ele não desviou a oferta de missões. Olha capítulo 11 de Atos, verso 29. E os discípulos determinaram mandar a cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. E aí o verso 30 diz, e o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos pela mão de Barnabé e de Saulo. A igreja da Judeia estava enfrentando um momento difícil, uma crise, havia seca. Então a igreja de Antioquia levanta uma oferta e envia a oferta missionária pelas mãos de Barnabé. Sabe, historicamente, a história fala que Antioquia ela cresceu. Quantas pessoas desviam a oferta de missões? Ela vem para o culto de missões, aí de repente ela passa em frente uma pizzaria, por exemplo, e diz assim, poxa. E aí ela pega o dinheiro que ela saiu de casa dizendo que era para missões e gasta lá na pizzaria. Não era para missões. Mas Barnabé, ele leva a oferta, ele era um homem de confiança, ele entrega, faz com que a oferta chegasse ao destino. E a história fala que Antioquia foi uma igreja que cresceu e se tornou o que nós chamamos hoje de superintendência. E ele soube buscar ajuda para a igreja necessitada. Barnabé era um homem de coração missionário porque foi ele que discipulou Paulo. Paulo entendia tudo de lei, mas de vida cristã não entendia nada. Em Atos 11, verso 26 fala exatamente sobre isso. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então Paulo começa a entender o que é vida cristã por causa de Barnabé. Por que Barnabé tinha um coração missionário? Porque ele evangelizava, ou seja, ele ensinava e praticava. Porque tem muita gente que eu já vi fazer a plateia chorar falando de missões, mas quando chama ele para a prática, ele sai pela porta dos fundos. Mas Barnabé não, ele ensinava missões e vivia missões. A gente vê isso lá em Atos capítulo 14, verso 12, quando eles estavam em Listra, pregando. E chamaram Júpiter a Barnabé e a Mercúrio a Paulo, porque este falava. Então estava ali Paulo e Barnabé em Listra fazendo a obra missionária. Barnabé era alguém que tinha maturidade espiritual. Olha o que é uma pessoa que tem um coração missionário. Irmãos, nem Paulo, o homem que escreveu cerca de metade do Novo Testamento, se a gente considerar que Hebreus é de autoria dele, nem Paulo acreditou no chamado de João Marcos, como Barnabé acreditou. Lembra disso? O primeiro parceiro missionário de Paulo foi Silas. Aliás, foi Barnabé, desculpa. E aí de repente, Paulo e Barnabé ali têm um desentendimento terrível, por causa de um adolescente chamado João Marcos. E Paulo não queria que o menino fosse. Não vai dar certo. Mas o que acontece? Paulo e Barnabé, cada um pega o seu rumo, Aí é quando Paulo começa a trabalhar com Silas, mas Barnabé segue com quem? Com João Marcos. Agora o que acontece? No final da vida,
Paulo reconhece o erro que tinha cometido, lá em 2 Timóteo 4,11, e manda chamar João Marcos para junto dele, dizendo: porque ele me será muito útil. Olha o que é um homem de visão missionária, Barnabé, investindo no ministério de um adolescente, João Marcos, que passa-se os anos. Paulo diz: poxa vida, eu fiz besteira, desprezei aquele menino. Não, manda ele, traz ele aqui, eu quero ele na minha igreja. Quem é que não quer um líder desse? Sabe por que Barnabé tinha um coração missionário? Porque ele era obediente à direção de Deus, pois ele tinha uma vida de oração. Eles saíram para a obra missionária, mesmo tendo uma boa igreja, uma igreja confortável. Ele não colocou obstáculos para ir. Eu falei para você, estude a história de Antioquia, uma grande igreja, uma superintendência, uma boa arrecadação. Mas olha o que acontece em Atos 13, capítulo 2 e 3. E servindo eles ao Senhor, e orando e jejuando, disse o Espírito Santo: separa-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eles tenham chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Você que é líder, você que é pastor, você que está aqui hoje, pense naquela pessoa que é o seu braço direito na igreja. Você tinha coragem de abrir mão dele para a obra missionária? Olha que o Espírito Santo aqui nos ensina um princípio, que para missões a gente tem que dar o melhor. Não, Senhor, olha, imagina Paulo e Barnabé. Não pode ser aquele irmãozinho que senta lá no último banco, a gente não sabe nem o nome dele, ele não está fazendo nada. Tem que ser Paulo, aí tem que ser o Barnabé. Sabe o que eu aprendi? Se você não abre mão dos teus líderes para a obra missionária, Deus nunca vai te dar novos líderes, porque é dando que se recebe. Quanto mais você abre mão dos teus líderes, mais Deus te dá líderes. Envia teus líderes e deixa eles ganharem o mundo para Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Sabe por que Barnabé era um homem de coração missionário? Ele era trabalhador. 1 Coríntios 9,6 fala isso. Existem pessoas que querem ser missionários, mas, meu Deus, ficam em casa, deitado numa rede, né? Comendo pipoca, assistindo Vale a Pena Ver de Novo. Não, eu sou missionário. Outro dia, uma pessoa lá no meu estado começou a falar para as pessoas assim: me ajuda com a oferta missionária, eu vou fazer missões, não sei o que. Queria vir para Belém do Pará, né? Para o imersão lá. Vou fazer missões, não sei o que. Aí algumas pessoas ajudaram ele. De repente, ele posta uma foto, né? Charlando lá em Jericoacoara. Aí eu digo: não ia para imersão lá no pé? Não, pastor, é porque Deus me chamou aqui. Eu digo: como assim? Eu digo: deixa de ser preguiçoso, rapaz. Sabe? Pessoas assim, sabe? Que não tem caráter, pastor. De repente a gente foi para o Impacto no Rio de Janeiro. Não, pastor, eu vou também e tal. Deus me abençoou. Ganhei a passagem de ida e de volta. Louvado seja Deus. Aí chegou lá com a passagem de ida. Aí antes de terminar o Impacto, estava pedindo a Deus e o mundo, pelo amor de Deus, que alguém pagasse a passagem dele, porque ele não tinha dinheiro para voltar. Agora pergunta se ele quer trabalhar. Pergunta quantas vezes ele saiu para evangelizar. Estava dormindo lá no alojamento. Mas eu sou missionário. Eu digo: que missionário é esse? Que não trabalha. Eu vivo da obra. Eu digo: que obra? Quantas almas tu ganhou? Está discipulando quem? É líder de célula? Não, pastor, mas é porque, né? Eu ajudo de outras maneiras. Eu digo: como? Dormindo? Gente, dá para acreditar isso? A gente encontra esse tipo de pessoa no caminho da gente, né? Pastor, eu queria trabalhar na sua equipe. Eu digo: fazendo o quê? Dormindo, né? Dormindo e comendo. Dormindo e comendo. Sabe? A pessoa já chega assim, pastor Mercúrio, com fome. Eu digo: e tu fez o quê, criatura? Não, pastor, que eu estava ali. Eu digo: ali fazendo o quê? Pastor, o senhor não sabe que eu ajudo? Eu digo: tu estava dormindo, macho, na sala lá atrás que eu vi.
mas diz que é missionário. Uma vez eu vi a criatura, estava ajeitando tudo para ir lá para Guiné-Bissau. Aí, disse para a missionária Sheila que ia passar uma semana, mas para todo mundo que ele estava pedindo oferta, disse que ia ficar lá 1 ano. Eu liguei para a Sheila na hora, disse, ó, cancela, você vai ter um parasita aí. Diz que é missionário e não trabalha, é preguiçoso. Claro, não estou falando aqui que a pessoa não pode, né, ter momento de descanso, de lazer, não entenda mal. Eu estou falando de pessoas que querem se aproveitar, dizer que é missionário, que trabalha da obra, e na verdade, estão apenas comendo, dormindo, não produzem nada. Barnabé não, era trabalhador. Quem era Barnabé? Estudioso da palavra. Foi colega de Saulo na faculdade de Gamaliel. Quem era Barnabé? A gente leu lá em Atos 4,36, levita. Mas não ficou só no altar, ele saiu para buscar outros. Agora pare para pensar, o que seria de Paulo sem a consolação de Barnabé? E aí vem uma perguntinha, para a gente concluir a mensagem dessa manhã. Você é um fariseu ou é um Barnabé? Em Atos capítulo 5, verso 38 diz assim: e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. É o conselho de Gamaliel, né? Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus. Amados, os fariseus se levantaram contra o mover missionário que Deus estava fazendo na sua igreja. Mas Barnabé tinha um coração missionário e entendeu o avivamento que Deus estava fazendo. Sabe o que nós aprendemos aqui? Os seus anos de experiência não são suficientes para regrar o agir da multiforme sabedoria de Deus. Os fariseus pensavam que já sabiam tudo de Deus, mas um coração missionário, ele deseja sempre ouvir e andar na batida do coração de Deus. Há muita gente que ainda está com obras mortas, em lugares de morte. As mulheres, escute, isso aqui a Bíblia fala lá em Ezequiel, que a base do trono de Deus há rodas, que se movem. Sabe o que significa isso? Que o nosso Deus é um Deus que está em pleno movimento. O nosso Deus não está parado. O que vai acontecer se você pegar o seu braço e amarrar aqui e nunca mais mexer com ele? Ele vai definhar, apodrecer e morrer. Você é membro do corpo de Cristo? Então, se você não quiser morrer espiritualmente, se você não quiser definhar na sua fé, se mova. O nosso Deus é um Deus em movimento. E aí, diz a Bíblia, que as mulheres foram ao sepulcro de manhã, pensando que Jesus ainda estava lá. E os anjos aparecem para ela falando: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já está lá no caminho de Emaús, vai encontrar com vocês na Galileia. Ei, sai do lugar de morte, sai de obras mortas. Tem muita gente que fala assim: ai, o tempo das tendas, ai, o tempo do Harold William, ai, o tempo de Amê. Louvado seja Deus por causa disso, mas eles passaram. Deus tem algo novo agora para mim e para você. Nessa geração, nós precisamos estar em movimento. Igreja, se move. Aleluia, glória. A Bíblia diz que Davi cumpriu o propósito de Deus para o seu tempo, na sua geração. Para cada povo, para cada lugar, para cada época, Deus tem uma estratégia, Deus tem um mover. O nosso Deus é um Deus que se move. Irmãos, eu amo estudar a história de avivamentos. Edifica a sua fé. Se você pode, leia histórias de grandes homens e mulheres que Deus usou, né? A própria história dos pioneiros da nossa igreja é extraordinária. Mas e hoje? E agora? E agora? Será que parou? Será que estancou? Será que ficou no passado? Não. Essa igreja nasceu de um avivamento missionário, e esse avivamento não pode parar.
Nós somos herdeiros de um manto profético de missões. Nós precisamos manter viva essa chama. Mas para isso, temos que ter um coração missionário como Barnabé. Entender que fomos chamados para amar. Entender que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Entender! Muita gente está buscando os seus próprios interesses, mas que nós possamos buscar os interesses de Jesus. E o interesse de Jesus é povoar o céu. Fica de pé. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Receba poder para testemunhar. Receba poder para testemunhar. Em meu nome curarão os enfermos, expulsarão demônios. Você vai pregar com poder e autoridade, e as cadeias vão cair por terra. Ele apareça. Você que ainda não ora em línguas, receba. Você que ainda não é batizado, receba. Receba o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Fogo de missões, fogo missionário. Receba avivamento, avivamento, avivamento. Agora, agora, já. Mais, Espírito Santo, mais. Eu quero mais. Sobe o nível das águas, Espírito Santo. Leva-nos às águas profundas, Espírito Santo. Oh, toca, Espírito Santo, agora. Mais forte, Espírito Santo, mais. Oh, Espírito Santo, como ministro da tua palavra, eu abro os céus agora. Libera as tuas tempestades, libera os teus vendavais. A tua unção agora. Brasas vivas do altar. Brasas vivas do altar. Brasas vivas do altar. Brasa viva do altar. Seja transplantado de coração agora, para ter um coração missionário. Receba o transplante de coração. Receba o coração missionário. Receba o coração missionário. Chamados para amar. Chamados para amar. Recebe. Com a sua glória, 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 glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus encheu este lugar. Que Ele cresça, que eu diminua. Receba mais. Que Ele apareça. Transborde. Transborde dele. Que Ele cresça, que eu diminua. Vai. Mergulha no rio do Espírito. Que eu me constranja com a mergulha no rio do Espírito. Fogo. Uma unção de compaixão. Que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Oh Deus, contempla, meu Pai, os corações nessa manhã. O Senhor está buscando o coração disposto e disponível. Coração disposto e disponível. Apresente-se a Ele como obreiro aprovado nessa manhã. Deixa Ele te levar aonde Ele quiser te usar, aonde você colocar a planta do seu pé. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Recebe dores de parto pelos perdidos. Recebe dores de parto pelos perdidos agora. Uma unção de íntima compaixão agora. O Espírito Santo está gerando multidões através de você. A indiferença cai por terra. Há uma unção de compaixão aqui agora.
falar como Jesus, agir como Jesus, fazer o que Ele fez. Oh! Oh! Você é um agente multiplicador da verdade. Você vai sair daqui transplantado nessa manhã, com um novo coração, um coração semelhante ao coração de Jesus. Você nunca mais vai conseguir ficar parado, enquanto não fizer tudo o que tiver ao seu alcance, para alcançar o perdido, para alcançar os não alcançados. Um novo coração, um novo coração. O Espírito Santo está te enchendo, te enchendo.